Olá! Que excelente ter a companhia de todo mundo por aqui para mais essa nossa análise. Hoje, a energia está lá em cima porque a gente vai explorar uma jornada fascinante. Sabe aquele momento crítico pelo qual toda, mas literalmente toda empresa em expansão acaba passando? É aquele exato instante em que o crescimento acelerado bate de frente com uma parede de pura desorganização. Nós vamos entender juntos uma verdadeira história de transformação. Como sair de um cenário onde tudo parece estar saindo dos trilhos para alcançar uma operação incrivelmente bem estruturada. Chegou a hora de desvendar como transformar o caos em um controle absoluto e, o mais importante, seguro. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Para começar, tem uma pergunta que tira o sono de quem está na liderança de um negócio. O que acontece quando o crescimento gera desorganização? Imagina só este cenário. O negócio prospera rápido, as vendas não param de subir, novos clientes chegando aos montes. É motivo para celebrar, certo? Mas, nos bastidores, a operação começa a acontecer meio que no escuro. O volume de dados se multiplica da noite para o dia e aqueles processos antigos simplesmente não dão mais conta do recado. Sem uma estrutura clara, o que deveria ser um sonho começa a virar uma enorme dor de cabeça e uma perda total de previsibilidade. Seção 1. O caos do crescimento. A famosa fase de alta tensão. Expandir uma operação sem uma base sólida é exatamente como tentar erguer os andares de cima de um prédio enquanto o térreo ainda está balançando. É um perigo. E os sintomas dessa, digamos, doença corporativa são muito fáceis de notar no material que estamos avaliando. A dificuldade no controle das operações e a falta total de previsibilidade financeira são sempre os primeiros grandes alertas. A gestão começa a sentir aquele atrito enorme no dia a dia, sabe? Controles paralelos, decisões soltas e individuais, o retrabalho vira rotina. E a empresa acaba refém de umas poucas pessoas específicas para continuar funcionando. A consequência de ignorar esses sintomas é um risco operacional silencioso que vai corroendo a empresa por dentro. Falhas de comunicação severas começam a acontecer entre as áreas. Informações vitais se perdem no meio do caminho. E aí, a gestão fica com aquela sensação péssima de estar o tempo todo apenas apagando incêndios. Em vez de planejar o futuro e prevenir os problemas, a energia vai toda embora só reagindo às crises do momento. A capacidade de crescer fica totalmente travada por essa exaustão. Seção 2. O que é governança afinal? Adotando soluções proativas. É exatamente neste ponto crítico que a gente precisa dar um cavalo de pau na rota e sair desse caos reativo. E aqui vamos quebrar um mito gigante que existe no mercado. A ideia de que governança é só um jargão chique e burocrático para empresas gigantescas. Ou melhor, que é coisa só de multinacional. De jeito nenhum. Para qualquer negócio que está expandindo, a governança é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência. É simplesmente o oxigênio que permite que a empresa cresça em segurança sem desmoronar sobre o próprio peso. Então, o ponto crucial para a gente entender aqui é o que isso significa na prática, no chão de fábrica do dia a dia. Governança empresarial é, em sua essência, todo aquele conjunto de práticas, de processos e controles que organizam a casa. É a virada de chave para garantir que as decisões parem de ser tomadas com base no eu acho de alguém, na pura intuição, e passem a ser feitas de forma totalmente embasada e estruturada. É essa clareza que traz a paz da previsibilidade de volta e reduz drasticamente as falhas. Seção 3. Passos para organizar processos. Um guia prático. Entendido o conceito, a pergunta que fica é: como a gente resgata essa operação na prática? O guia extraído das nossas fontes é super direto. Primeiro passo, e isso é inegociável, definir responsabilidades claras. Cada setor precisa saber exatamente o seu papel para acabar com aquela história de eu achei que fulano ia resolver. Segundo, padronizar os processos. Estabelecer com muita precisão como as coisas são feitas e acompanhadas é a única forma de matar o retrabalho. E o terceiro passo, trabalhar com indicadores. Isso é tão importante que merece um destaque especial agora. Seção 4. Implementação de indicadores. Visibilidade e controle. Tentar gerenciar o negócio sem indicadores é literalmente a mesma coisa que tentar pilotar um avião enorme no meio de uma tempestade com o painel quebrado. E essa comparação dos 3 níveis de gestão ilustra de forma brilhante essa evolução. No nível mais baixo da nossa escala, temos a famosa adivinhação, que é o endereço oficial do caos. Subir um pouquinho vem os controles manuais. Ajuda, mas ainda é lento e sujeito a muitos erros. Agora, quando se atinge o nível alto, o dos indicadores em tempo real, aí sim o jogo muda de figura. Acompanhar métricas de perto devolve a visão para a empresa e transforma apostas arriscadas em pura estratégia calculada. Só que, claro, tem um grande obstáculo para fazer esses indicadores funcionarem bem. Tudo isso depende da qualidade dos dados. Quando as informações estão espalhadas, cada pedaço em uma planilha diferente, em um computador diferente pela empresa, perde-se completamente o controle. A informação deixa de ser confiável.
Imagina tentar fazer uma auditoria num cenário desses. É um pesadelo. E as decisões que precisavam ser ultra rápidas acabam ficando lentas e perigosas demais. Seção 5. Centralização com o Poseidon, o cérebro da operação. Chegamos no grande clímax dessa transformação, o contraste absoluto entre o passado apagando incêndios e o futuro no controle da situação. A grande sacada que o material aponta para resolver esse desastre dos dados dispersos é adotar um sistema forte, como o ERP Poseidon. Antes dele, a empresa sofre com perda de dados, falhas de comunicação e a loucura dos controles paralelos. Mas, depois dessa centralização, o cenário vira de cabeça para baixo, para o lado bom. Passamos a ter uma base de dados unificada, informações que você pode confiar de olhos fechados e um controle operacional de verdade. O cérebro da empresa volta a funcionar. Vamos ver como isso se constrói na prática do dia a dia. Departamentos que antes pareciam ilhas isoladas começam a conversar em completa harmonia. Com o Poseidon, o setor financeiro, por exemplo, consegue ver o fluxo de caixa acontecendo ali em tempo real. A equipe de vendas trabalha com pedidos que já caem totalmente integrados no sistema, sem perder nenhum papel pelo caminho. E o estoque ganha um rastreamento todo automatizado. É o sistema quebrando as paredes e unindo esses antigos silos em uma única, gigante e poderosa base de dados. E os benefícios que saltam dessa centralização são monumentais. Aquele acompanhamento de indicadores em tempo real que a gente acabou de falar que é essencial, vira a rotina mais normal do mundo. A rastreabilidade das operações dá um salto absurdo. Os erros de comunicação despencam quase a zero e a confiabilidade de qualquer número que chega na mesa da gestão bate no teto. Essa integração elimina o retrabalho e joga a eficiência lá para o alto. É outro patamar. Seção 6. Crescimento com segurança. Pronto para escalar? Chegando na reta final da nossa análise de hoje, a ideia central que a gente precisa levar é claríssima. Quando existe organização nos processos, quando as informações estão conectadas e os indicadores não mentem, o crescimento para de ser uma ameaça. A governança simplesmente pega toda essa energia de expansão e canaliza para criar pilares fortes, no lugar de só gerar mais bagunça interna. A engrenagem toda, que antes rangia para sobreviver, vira uma máquina perfeita, previsível e pronta para ganhar velocidade. Essa frase do material resume tudo de um jeito perfeito e precisa ser repetida sempre. Organizar os processos e centralizar os dados não é travar a empresa ou encher o dia a dia de burocracia chata. Muito pelo contrário, é garantir o controle exato para que a empresa possa crescer de forma totalmente livre, sem que a liderança perca as rédeas da situação, não importa o tamanho que o negócio alcance. No fim das contas, a ordem é o que dá a verdadeira liberdade para escalar. Para encerrar e deixar a gente pensando, deixa essa provocação no ar. Olhando com honestidade para o cenário das empresas de hoje em dia, o crescimento está de fato construindo um negócio sólido ou só está empilhando mais problemas e mais riscos debaixo do tapete? É uma reflexão vital para qualquer operação que pretenda não só dar um salto, mas prosperar no longo prazo, sem grandes sustos. Escolher a governança é, com certeza, escolher a sobrevivência inteligente. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação até aqui. Espero que tenha sido incrível. Até a próxima!